Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo no texto Anti-a-Lição. E olha, o tema é literalmente transformador. Sabe aquela escuta passiva que a gente costuma ter com ensinamentos espirituais? Aquela mania de passar os olhos numa leitura e 5 minutos depois esquecer tudo? Pois é, o convite aqui é sair disso e partir para uma prática muito mais ativa, de reflexão profunda. Como a gente transforma palavras soltas em sabedoria viva dentro de nós? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para começar, a gente já esbarra nessa citação incrível de Paulo de Tarso, lá na segunda epístola a Timóteo. A frase central é: "Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo." Notem que tem uma promessa muito clara aqui, né? Mas tem uma condição também. Se a gente considerar as palavras, o resultado é, sem exagero, receber o entendimento divino em absolutamente tudo. O segredo dessa dinâmica toda está nessa primeira palavrinha. E sabe o que isso significa na prática? O texto original mostra que, diante da verdade, não basta só ficar ali ouvindo, a gente precisa refletir de verdade. Isso muda totalmente a nossa responsabilidade. O ensinamento não é uma coisa que entra por um ouvido e fica lá no automático, sabe? A compreensão real exige trabalho interno. É um chamado para que a gente pare de ser só um recipiente e passe a ser um participante ativo da mensagem. Para explicar a diferença entre uma observação passiva e a contemplação ativa de verdade, o autor usa umas metáforas do dia a dia que são perfeitas. Imagina só, não adianta nada olhar para o céu e não conseguir enxergar a beleza das estrelas. Ou escutar uma música maravilhosa e não sentir absolutamente nada. O céu está lá, a música está tocando, o estímulo externo é impecável. Mas se falta aquela sintonia interna, a experiência é nula. E com as lições espirituais, a lógica é exatamente a mesma. Sem o nosso engajamento ativo, a verdade simplesmente passa por nós. E vamos combinar que esse é um problema incrivelmente atual, né? O texto aponta exatamente por que a gente esquece esses ensinamentos com tanta facilidade. Basicamente são 3 coisas: a falta de atenção verdadeira, o excesso de distração e a total ausência de reflexão depois de ouvir ou ler. A gente vive numa era de mentes completamente dispersas. Lemos um parágrafo super edificante, mas a cabeça já está lá na próxima tarefa do dia. É essa distração constante que bloqueia qualquer retenção de aprendizado real. Mas calma, a mensagem não só joga o problema no nosso colo, ela também traz uma metáfora lindíssima sobre a luz. E é genial porque isso mostra que o problema não é a falta de luz espiritual no mundo. A lição está super disponível, o problema real está na nossa própria mecânica de recepção. Exige um movimento da nossa parte. É exatamente como uma janela num quarto escuro. O sol não vai arrombar a janela da casa, certo? Ele fica lá fora, banhando a parede, só esperando. A ação de ir até lá e abrir a janela é 100% nossa. Se a gente não abre a mente e o coração, a luz espiritual não entra de jeito nenhum. A lição fica lá, aguardando a nossa deliberação interna para poder iluminar aquelas nossas áreas mais escuras. Agora, o que é abrir a janela na vida real? O que é esse tal de ouvir com o coração? Bom, os requisitos do texto são super claros. O coração tem que estar aberto, o sentimento precisa participar de verdade e, acima de tudo, tem que existir uma autêntica disposição interior. Sem esses 3 pontos alinhados, olha, até as palavras mais sábias do universo vão passar batido. Só o conhecimento intelectual puro não dá conta do recado. O nosso sentimento precisa abraçar a ideia para ela poder criar raízes. E é aqui que o material destrincha de forma magistral aquela palavra-chave lá do começo. Sabe aquele considerar de Paulo de Tarso? O conceito ganha uma profundidade gigante sob a ótica espiritual. Não é só fazer que sim com a cabeça. É uma operação mental e emocional das mais dedicadas. Olha só essa redefinição, que fantástica! Considerar deixa de ser algo passivo e vira um processo altamente ativo. Significa examinar os detalhes, atender ao que a mensagem está pedindo, refletir sobre o impacto daquilo e dar valor real ao conteúdo. É um esforço totalmente intencional. Quando a gente faz isso, a gente está entregando a nossa energia mais valiosa, que é a atenção plena. É o extremo oposto daquela leitura rápida e distraída. E os frutos desse esforço, nossa, são magníficos. Quando a gente faz esse movimento ativo, a lição literalmente responde. O nosso entendimento vai se ampliando progressivamente e a verdade, que antes era só um conceito abstrato, ganha vida. O conhecimento espiritual, gente, é interativo. Não é um bloco de concreto estático. Se a gente investe atenção sincera, ele se desdobra e revela camadas profundas que se encaixam certinho no que a gente precisa viver naquele momento. Todo esse trajeto é resumido numa escadinha perfeita com 3 passos progressivos. Primeiro, ir além de só ouvir, a gente precisa refletir. Segundo, não parar só em aprender a teoria, é preciso sentir. E o último degrau, que é o ápice do negócio,
Não basta conhecer, a gente tem que viver a verdade. Imagina uma semente guardada numa gaveta. Ela tem o potencial de virar uma árvore gigante, mas se não for plantada na terra do nosso dia a dia, jamais vai dar frutos. Então, para amarrar todos esses conceitos, a grande chave do entendimento se resume a uma equação muito encorajadora. O que é preciso? Atenção sincera, boa vontade e prática interior constante. Entregando isso, a gente confirma aquela promessa de Paulo de Tarso, a concessão do entendimento divino em tudo. Essa clareza toda não é um clube VIP para mentes excepcionais, é um presente garantido para quem se propõe a praticar essa escuta de verdade. Para a gente encerrar a análise de hoje, deixo uma provocação para ficar martelando na cabeça. Pensa bem, com tanta coisa cruzando o nosso caminho todo dia, quais lições espirituais estão agora mesmo só aguardando a nossa consideração ativa? Quais daquelas janelas internas estão precisando ser abertas hoje mesmo para a luz finalmente entrar? Fica aí o convite fortíssimo para a gente tirar essa reflexão da teoria e colocar na prática agora mesmo. Um grande abraço e até a próxima análise.